Como receber R$ 400 todos os meses de renda passiva sem precisar trabalhar com os fundos imobiliários MXRF11 e VGHF11. E vamos falar quantas cotas de cada fundo imobiliário você vai precisar para receber esses R$ 400 mensais e quanto vai precisar investir para receber essa renda passiva. Fala investidores, meu nome é Felipe e nesse canal a gente fala sobre investimentos, finanças e educação financeira. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como conseguir esses R$ 400 de renda passiva mensal. Então vamos já para o computador, eu já vou mostrar para vocês o primeiro fundo que eu falei aqui, que é o MXRF11. Bom, estamos aqui no site do Investidor 10, que é o site que eu sempre utilizo no meu canal para mostrar as informações sobre os fundos imobiliários e o site também onde eu atualizo sempre a minha carteira de investimentos. Então estamos aqui no MXRF11 e eu vou passar algumas informações sobre esse fundo para vocês. O MXRF11 hoje ele está no valor de R$ 10,41 por cada cota desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário tem o dividend yield de 12,69% ao ano. Esse é o valor do dividendo desse fundo imobiliário, que é um dividendo altíssimo, um ótimo dividendo. O P sobre VP do fundo está em 1,07. O que é o P sobre VP? O P sobre VP é o preço sobre o patrimônio líquido daquele fundo imobiliário. Então, se ele estivesse aqui em 1, ele estaria custando o seu valor normal do fundo imobiliário. Como ele está em 1,07, ele está acima do seu valor de mercado, ele está valorizado. Se ele estivesse abaixo, ele estaria desvalorizado. Então, o fundo está com essa valorizaçãozinha aqui. E continuando, ele tem uma liquidez diária de 13,70 milhões de reais. O que quer dizer a liquidez diária? Esse aqui é o valor negociado todos os dias. Todos os dias ele tem essa liquidez aí de 13,70 milhões. No caso, é o valor que é negociado diariamente nesse fundo, né? E nos últimos 12 meses, esse fundo teve uma variação aqui positiva de 14,02%. E vamos dar uma olhadinha aqui no último pagamento desse fundo, né? O último dividendo desse fundo. Vocês podem ver que ele é um fundo de papel e o último rendimento desse fundo imobiliário foi de 0,10 centavos por cota. Então isso aí é uma informação que a gente vai utilizar para estar fazendo esse cálculo, chegando nesse valor de quanto que a gente vai precisar investir para ter esses R$ 400 de renda passiva, de renda mensal caindo na sua conta ali, sem você precisar de trabalhar, sem você precisar de fazer nenhum esforço. Você apenas vai investir esse dinheiro nesse fundo e no VGHF11 e isso vai te dar um rendimento mensal de R$ 400, que é onde a gente vai chegar. Então falamos sobre o MXRF11 e agora a gente vai para o próximo fundo, que é o VGHF11. E o VGHF11 hoje está com valor de cota de 9,17 por cada cota do fundo imobiliário. O dividend yield nos últimos 12 meses desse fundo foi de 13,94%. É um ótimo dividend yield. Ele está melhor do que o MXRF11, como vocês podem ver. O P sobre VP desse fundo está em 0,99. Então, como eu expliquei, esse fundo ele está desvalorizado. Ele está com uma pequena desvalorização. Então, está em uma ótima oportunidade para estar comprando esse fundo. A liquidez diária desse fundo é de 5,35 milhões por dia diária. E a variação nos últimos 12 meses, ele teve uma variação positiva de 19,71%. E vamos lá dar uma olhadinha qual foi o último pagamento, o último dividendo desse fundo imobiliário. Como vocês podem ver aqui, é um fundo também de papel e o último rendimento desse fundo foi de 0,08 centavos por cota. Então a gente já tem essas duas informações, que é o último pagamento do MXRF11, que vocês viram que foi 10 centavos por cota, e o pagamento do VGHF11 é de 8 centavos por cota. Então, a gente tendo o valor da cota e o valor do pagamento, a gente vai fazer o simples cálculo. Eu vou abrir minha calculadora aqui. Bom, se a gente precisa de R$ 400 por mês de renda passiva nesses dois fundos imobiliários, então quer dizer que a gente precisa de R$ 200 de rendimento do VGHF11 e R$ 200 do MXRF11, correto? Então, vamos começar pelo MXRF11. Como a gente precisa de R$ 200 de rendimento mensal, então a gente vai pegar os R$ 200 e vai dividir pelo último pagamento do fundo, que foi 10 centavos. Então, a gente vai precisar de um total de 2.000 cotas do fundo MXRF11 para ter esse rendimento de R$ 200 por mês, R$ 200 mensal.
Eu fiz uma pequena planilhinha aqui só para a gente estar preenchendo e vendo qual o valor que a gente vai precisar de investimento. Então a gente viu que a gente precisa de 2.000 cotas do MXRF11 para termos R$200 de rendimento mensal. Então, a gente vai multiplicar essas 2.000 cotas que a gente precisa pelo valor da cota. O valor da cota hoje está valendo R$10,41. Então, a gente vai multiplicar aqui por R$10,41. Então, no fundo MXRF11, a gente vai precisar do valor de R$20.820. Então, vamos para a nossa planilhinha e vamos preencher R$20.820. Esse é o valor que a gente precisa investir no MXRF11 para termos esses R$200 de rendimento mensal. Agora vamos partir para o VGHF11. Como a gente viu aqui, o VGHF11, ele pagou no último dividendo um valor de 0,08 centavos. Então a gente vai fazer o mesmo cálculo, a gente vai dividir os R$200 que a gente precisa de rendimento, dividido por 0,08. E a gente vai precisar no total de 2.500 cotas. E vamos preencher a nossa planilhinha, 2.500 cotas do fundo. E quanto que vão dar essas 2.500 cotas? A gente vai multiplicar pelo valor de cada cota do fundo imobiliário. E o valor do VGHF11 no dia de hoje está em 9,17. Então a gente multiplicando aqui por 9,17 vai dar o total de R$ 22.925. Então, R$ 22.925. É isso mesmo? 22.925. É isso. Então, para a gente ter esses R$400 de rendimento mensal de dividendo pago por esses dois fundos, no caso R$200 de um, R$200 de outro, a gente vai precisar investir um valor de R$ 43.745. Então, você investindo esse valor nesses dois fundos imobiliários, você vai ter esses R$400 de renda mensal, de renda passiva, sem precisar trabalhar no seu conforto ali da sua casa, do seu sofá, tranquilo, né? Só recebendo esse dinheiro na conta. Só que tem um porém que eu preciso falar para vocês. Como vocês sabem, os fundos imobiliários são investimento de renda variável. Então ele vai variar. Não é porque que você vai investir esse valor de R$ 43.745 nesses dois fundos e vai todo mês receber exatamente os R$400. Vai ter mês que você vai receber mais, vai ter mês que você vai receber menos. E assim vai variar, como o nome já diz, renda variável. Para vocês analisarem o que eu estou querendo dizer para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico os últimos meses do VGHF11 quanto que ele pagou. No último mês, como a gente falou, foi 8 centavos. No antepenúltimo foi 10 centavos, então foi um valor mais alto. No antepenúltimo 10 centavos e chegou a pagar 11 centavos. Então vocês podem ver que ele varia. Então vocês podem ver, ele varia muito, entendeu? Então esse valor é um valor aproximado que no dia de hoje, você investir nesse valor, você vai estar recebendo esses R$400 de renda passiva. E se você chegou até aqui e esse conteúdo te agregou em algo, eu já peço que já deixe o seu gostei para esse vídeo, está chegando para mais pessoas e esse conhecimento está atingindo mais pessoas também. E diga aí no comentário o que você achou sobre esses dois fundos imobiliários, sobre esse valor investido. Vocês acham que vale a pena estar investindo esses R$43 mil para receber esses R$400 de renda passiva todos os meses nesses dois fundos imobiliários? E se você não é inscrito no canal, eu já peço que você se inscreva aí, porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal sobre investimentos, finanças e educação financeira. E o vídeo foi esse e até a próxima.